chama de pecado, porque muitas vezes a gente pensa que o que tem que ser julgado, o que tem que ser tratado são aqueles pecadões que para nós são pecadões, né? Quando a gente fala assim, adultério, adulterou, que pecadão, né? Roubou, que pecadão, mentiu, que pecadão, bateu no pai, bateu na mãe, que pecadão. A gente classifica os pecados pelo tamanho do escândalo que ele comete. Para Deus, irmão, não existe pecadão nem pecadinho. Por exemplo, vocês conhecem, todos nós já vimos uma corrente, né? A corrente é feita de quê? Certo, de ferro, mas de que maneira? Elos, né? Chamado de esbalão. A corrente é feita de elos, não é isso? É assim. Ela pode ter 50 elos, 1000 elos, como é o caso da âncora de um navio. A corrente do navio é imensa, mas é feito por elos. Vai por mais forte que seja a corrente, se arrebenta o que acontece com os demais? É como a âncora de um navio. É uma corrente grossa, né? O ferro mais ou menos dessa grossura assim. Se rompe um desses aí, o que acontece? O que aconteceu? Por mais forte que seja, por um, acabou a segurança, o navio vai entrar em deriva e vai ter problema. Para Deus, o pecado é do mesmo jeito. Nessa corrente está adultério, está assassinato, está mentira, está corrupção. Mas tem outros pecados que a gente parece que a gente não vê eles. Eu sempre falo para os irmãos, vou repetir uma vez mais, que não é porque o teu pecado, o meu pecado é oculto, que é menor do que o pecado do irmão que é público. Foi o caso lá do fariseu, não é? O fariseu tinha um pecado terrível, ele não sabia honrar ao Senhor, ele foi omisso com o Senhor, mas estava julgando a mulher, que todo mundo sabia que ela era prostituta. Para ele, o pecado dele de omissão, porque Jesus entrou na casa dele, ele não beijou Jesus, como de costume, ele não lavou os pés de Jesus, como deveria fazer, ele não colocou Jesus num assento especial, como deveria fazer, porque ele convidou Jesus, então o anfitrião tinha que cuidar bem do convidado. Ele não fez nada disso. Mas quando ele viu a prostituta fazendo isso para Jesus, regando os pés de Jesus com lágrimas e secando com seus cabelos, ele começou a dizer assim: se ele soubesse quem essa mulher era, ele não permitiria que ele fizesse. Aí Jesus faz uma comparação, né? E termina ele caindo na pegadinha de Jesus. Aí Jesus termina perguntando assim: aquele que muito foi perdoado, mais amará, e aquele que foi pouco perdoado, menos amará. Aí o que acontece? O pecado dele era privado, era oculto. O pecado dela era público, todo mundo sabia quem ela era, mas ele não, ele era um hipócrita. Então, esses pecados que a gente, particulares nossos, como a hipocrisia, a inveja, né? O ódio, a ira, são pecados privados, que a gente consegue esconder. Quando você odia alguém, você disfarça que odia ela. Quando você não perdoa alguém, você consegue disfarçar. Então são pecados públicos, pecados privados que são tão graves quanto os outros. Se você vê a escala de pecado em relação a homossexualismo, a lesbianismo, na mesma escala está lá invejoso, está lá avarento, está lá mentiroso. Na mesma escala, ou seja, é uma corrente que quando se rompe um esbalão desse, tudo se vai a perder. Então, eu escolhi essa série de mensagens porque é importante nós entendermos que os pecados privados nossos é tão grave como os pecados públicos. Então a gente classifica pecadão, pecadinho, pecado e pecado. E nós temos que constantemente depender do Espírito Santo para manter uma vida de integridade.
Semana passada nós falamos sobre o orgulho. É um pecado também privado. Apesar que o orgulhoso demonstra, orgulhoso não, estou falando sobre o egoísmo, perdão. O orgulho nós vamos tratar isso ainda. Nós falamos sobre o egoísmo. O egoísmo dá para você disfarçar, porque são pecados privados. Hoje nós vamos falar sobre um pecado que é terrível, mas que muitas vezes nós como igreja não damos conta. E que pecado é esse, pastor? É chamado pecado de omissão. Ele é tão grave como o pecado de adultério, ele é tão grave como o pecado de assassinato, ele é tão grave como o pecado de corrupção e de mentira. Por que o nosso país é um país que a gente gosta de eleger corruptos, políticos corruptos, políticos ruins? A gente sabe que ele rouba, a gente sabe que ele é ladrão, mas as pessoas continuam votando nele. Se eu estou falando tanto de prefeito, como vereador, como deputados, senadores, presidentes, a gente continua votando essa gente por quê? Porque a gente se identifica com eles. A gente não quer uma pessoa justa, sincera. A gente quer alguém que seja meio parecido com a gente, né? Que a gente tem assim dele, bom, é assim mesmo que faz. Já que não vai pelo caminho certo, a gente busca o jeitinho brasileiro. Então, o pecado de omissão é um pecado terrível, porque ele nos faz não fazer aquilo que nós temos que fazer. Omissão é esse, é você não fazer aquilo que tem que fazer. E parece que a omissão e a procrastinação é a mesma coisa, e não é. A omissão é uma coisa, a procrastinação é outra coisa. E vamos falar um pouquinho sobre isso para que você possa entender. Então eu coloquei aqui para definir o que é omissão. Vamos lá. Em termos gerais, a omissão é a atitude de não agir quando se deveria agir. É o que Tiago fala aqui. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Na Bíblia não tem o pecado chamado omissão, mas Tiago cita ele, porque essa palavra é um termo novo na era moderna. Então, o que é omissão? É a atitude de não agir quando se deveria agir. Vamos lá? O que é omissão? A atitude de não agir quando se deveria agir. Isso é omissão. É deixar de falar, fazer ou intervir, mesmo sabendo que aquilo é certo, necessário e responsável. Olha aqui para mim, agora eu quero quebrar algumas coisas na nossa cabeça. Em primeiro lugar, muitas vezes, irmão, nós ficamos preocupados pelos pecados que Deus vai julgar nós um dia lá no tribunal de Cristo. A gente fala, os pecados. E alguém pregava assim: Deus vai abrir um telão assim no universo e vai começar a mostrar os teus pecados para todo mundo, né? Lembra que as pregações dos pregadores da gente com medo? Puxa vida! Imagina Deus abrindo tudo assim, aquele puta telão do tamanho do universo, do cabelo desde criança. Meu Deus, que vergonha, já dava uma vergonha. Tudo que é coação, irmão, não é sério. Eu não sei de onde eles tiraram esse telão. Eu não sei de onde eles tiraram que Deus vai jogar na cara. Na verdade, irmão, Deus, Ele não vai julgar a gente, ou a nós, pelos pecados que nós cometemos, porque os pecados que nós cometemos, o Senhor já nos perdoou, já fomos perdoados. Os seus pecados, antes de você aceitar Jesus, ele foi lançado no mais profundo do oceano. Sabe quantos metros de profundidade tem a parte mais funda do oceano, que fica lá nas Ilhas Marianas? Tem 11,5 km, ou seja, 11 mil metros e meio de profundidade. Não tem como chegar ninguém ali. Trevas, pressão da água, não tem como chegar ali. Diz a palavra que Deus lançou os nossos pecados no mais profundo do mar. Ou seja, para ninguém ir lá fuçar aonde estão os seus pecados. Então, o que acontece que eu estou querendo falar para os irmãos aqui?
que muitas vezes a gente fica preocupado pelos pecados. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai nos julgar pelas coisas que nós tivemos a oportunidade de fazer e não fizemos, que é o pecado da omissão. Deus não nos vai julgar pelos pecados que nós cometemos, porque nos pecados nós já fomos perdoados. Não é assim? Quando você peca, o que você faz? Você pecou. Não há homem que peca, diz a palavra. Ao você peca e sente mal, o que você faz? Ó Senhor, me perdoa, Jesus. Não é isso que você faz? E quando você pede perdão para Jesus, o que ele faz? Vamos lá, o que ele faz? Perdoa. Então acabou. Se ele perdoou, está perdoado. O perdão de Jesus não é como o nosso perdão, irmão. Eu te perdoo, mas é a última vez. Te perdoa e eu não quero nem saber de você mais. E tem os pregadores aí ensinando assim, você perdoa, mas você não precisa mais nem olhar para a cara da pessoa. Que perdão que é esse? Você perdoa, mas não deixa mais essa pessoa entrar na tua casa. Você perdoa, então isso não é perdão. Perdão não tem condição. Perdão é perdoar e acabou. É claro que nós não vamos esquecer o mal que a pessoa nos fez. Mas você não vai permitir que aquilo lá fira mais sua alma. Você está liberto em nome de Jesus. Então o Senhor, Ele vai nos julgar pelas oportunidades que Ele nos deu e nós não fizemos aquilo que deveríamos fazer. Diz aqui: então é deixar de falar, fazer ou intervir, mesmo sabendo que aquilo é certo, necessário ou responsável. É o pecado de não fazer o bem que se sabe que deve ser feito. Tiago 4,7. Omissão é a ausência de ação, responsabilidade, coragem em momentos que exigem posicionamento. Um exemplo: você vê um irmão aqui na igreja cometendo um pecado, você viu, não foi que ninguém te falou. Ninguém te falou, você viu com o olho que a terra há de comer um dia. Você viu. Aí você olha e fala assim: mas esse não é o meu problema. Não é isso que nós fazemos? Não, isso não é o meu problema. Se vira lá. É o seu problema sim. Se você vê alguém dentro da igreja fazendo coisa errada, que fere a dignidade do corpo de Cristo, você tem a obrigação, você tem a responsabilidade de falar com a pessoa certa. Pastor, vi isso, não foi que ninguém falou, eu vi. Porque quando você não faz, você está cometendo um pecado. Esse pecado é um pecado de omissão. Eu não quero ser fofoqueiro. Fofoqueiro é quando você fala para a pessoa que não tem nada a ver. Quando você fala para o pastor, não é fofoca. Você está cuidando juntamente com o pastor do rebanho de Cristo. Omissão é quando você tem a oportunidade de fazer alguma coisa, de interferir em alguma coisa, de ajudar alguém e você não ajuda. Quando você tem a faculdade de estender a mão, de falar de Cristo e você não faz. Então a omissão é algo muito grave para o corpo de Cristo. Uma pessoa omissa geralmente apresenta alguns padrões. Vamos lá. Em primeiro lugar, ele adia continuamente aquilo que precisa ser feito. Não, amanhã eu começo a evangelizar. Né? Não. Depois... Parece procrastinação, porque a procrastinação também é isso. O que é procrastinação? A procrastinação é você adiar também as coisas. É o mau uso do tempo. Não, vou deixando para amanhã. Sabe aquele ditado que a gente tem aqui no Brasil? Estou empurrando com a barriga. Deixa a vida me levar. É a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Estou indo. Procrastinação é o mau uso do tempo. É parecido com omissão, mas não é. Ela vê o problema, mas não se envolve. Está um problema aí. Isso é problema do fulano. Pecado de omissão. Prefere evitar conflitos, responsabilidades ou julgamentos. Isso acontece dentro de casa. Isso acontece no trabalho. Quantos pais veem que as coisas estão erradas dentro de casa e ficam quietos? Quantos pais que veem que o negócio está indo para o caminho errado, caindo, e ele fica ali? A mulher fala, e quantos maridos que veem que o casamento está afundando, onde vai parar? Quantas mulheres que vê
E vai deixando as coisas acontecerem, vai acontecendo. Isso se chama omissão. Quarto lugar, ele transfere sua responsabilidade para outros. O pastor tem que ajudar o meu filho a ser crente. O professor da escola tem que educar o meu filho para ser um bom cidadão. Ele sempre vai transferindo. O Lula tem que ser o melhor presidente. O prefeito tem que fazer as coisas. E você, o que está fazendo? O que nós estamos fazendo para mudar? Não é o professor que deu para os seus filhos, é você que deu para os seus filhos. Não é o pastor que vai santificar a sua casa, é você que santifica a sua casa. O esposo não pode ser omisso com a esposa não pode ser omisso com o esposo, o pai não pode ser omisso com o filho, os filhos não podem ser omissos com o pai. Quantos filhos que abandonam seus pais? Eu espero que aqui na igreja não tenha gente assim, que o pai está velhinho lá e ele nem vai visitar o pai, não está nem aí. Quantas pessoas que poderiam abençoar o seu pai, a sua mãe, aí chega no velório, quer dar uma coroa de 5, 7 mil reais, aí chega com aquela puta coroa para mostrar, aí fica chorando em cima do caixão. Tudo mentira, irmão. O chorão de cima do caixão foi aquele que menos fez pelo pai. Tudo conversa fiada. Quero ir contigo, fazer como aquela mulher que ficou em cima do caixão do marido. Quero ir contigo. Aí quando baixou, ela ficou no borde assim da cova. Quero ir contigo, me leva contigo. Aí ela resbalou, escapou o pé, caiu em cima do caixão, lá embaixo. Pô, filho. Aí ela deu um grito: tira daqui. Que vergonha. Se eu tivesse, ela jogou uma pá de terra em cima. Vai então, de uma vez. Tira eu. Você vê. Então, quantas pessoas que são omissas poderiam ajudar mais, poderia abraçar mais, né? Poderia falar um pouco mais. Não, fica. Então, isso aí é um pecado gravíssimo. Ela se justifica pela falta de tempo. E é o que mais nós temos. Não tenho tempo para isso. Eu só tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar. E muitos pais se justificam assim, né? Eu não dou muito carinho para você porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar a tua roupa, eu tenho que te dar comida. E na verdade, meu filho não está muito preocupado com isso, o filho está mais preocupado com a tua presença. E quando isso é omitido, é pecado. Diz que não consegue, mas na verdade não quer se comprometer. O omisso, ele não é comprometido, meu jardim. Ele não se compromete. E qual que é a dificuldade nossa da igreja? É isso. Não, eu não quero me comprometer. Eu quero ir no culto quando eu quero. Eu quero fazer as coisas que eu gosto. Eu quero ir aonde me apraz. Não me coloque no grupo porque eu não quero participar. Então, ele diz que não consegue, mas na verdade ele não quer se comprometer. Falta de compromisso, omisso é isso. Ele se contenta em ser espectador. Sou espectador. E esses espectadores são os mais críticos que tem. Torcida, irmão, é a pior coisa que tem. Eu andei tomando as decisões aqui na igreja, e aí o irmão veio falar comigo: pastor, eu fiquei muito bravo com o senhor. Fiquei bravo de verdade. Eu falei: por que você não falou que ficou bravo comigo? Irmão, porque eu sou bom para resolver problema. Se tem uma coisa que eu gosto na igreja, é resolver problema. Eu gosto de B.O. Quando não tem B.O. na igreja, eu fico preocupado. Está faltando um B.O., está muito silêncio. Quando surge um, eu vou para cima. Eu gosto de resolver problema. Aí, tomei umas decisões aí, conversei com os obreiros, vamos sacudir o negócio, vai resolver. Tá certo. Aí a irmã ficou brava comigo. Aí passou uns 2, 3 meses, ela veio falar: pastor, eu quero te pedir perdão. Eu falei: é mesmo, irmão? Por quê? Fiquei com muita raiva do senhor. Uma decisão que o senhor tomou aí, eu fiquei muito bravo. Mas eu quero pedir perdão porque o senhor tinha razão. Tem muitas coisas, irmão, que você não entende, que o pastor faz, que você não entende. Mas tem coisas que você não sabe que eu sei. Então, quando eu tomo decisões, é porque eu sei o que eu estou fazendo. Entende? Então, isso é importante. Se eu fosse outro, falar: não, deixa aí o negócio aí, vai rodando.
pode ir rodando as coisas. Aqui a gente não pode cantar música, deixa a vida levar a igreja, e que a igreja leva eu. Não, não é assim que funciona. A igreja tem um dono. E o dono da igreja colocou um gerente na igreja, que chama o pastor. E quem manda na igreja é o pastor. Ah, Jesus que manda. Não, Jesus colocou eu para mandar. Ele manda em mim. E eu mando na igreja. Eu que mando vir pregador. Vou trazer, não vai trazer esse pregador não. Não vai trazer. Vai fazer, não vai fazer não. Vamos fazer depois. Vamos colocar lá, vamos colocar. Então, o dono da igreja colocou alguém para mandar na igreja que é dele. E ele manda no pastor. E se eu for omisso, eu cometo o pecado. Então não podemos fazer vista grossa para o pecado de omissão. Vamos aqui avançando já para nós terminar. Vamos lá. Então lemos aqui em Tiago 4,17, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, Deus todavia ainda chama pecado. Ezequiel 3,18, vamos lá, quem me ajuda aí por favor? Ezequiel 13,18, abra a Bíblia para mim e leia aí em voz forte. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Não vai fazer como um rapazinho ali que sumiu o Tiago. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Leia alguém aí atrás aí, por favor. O pastor olhou aqui na frente, leia alguém aí atrás. Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer e você não advertir, nem lhe falar para dissuadir dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Uau! E agora? E agora, irmão? Você lia? O Senhor nos salvou, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos deu o seu Espírito, o Senhor nos deu eternidade, o Senhor nos santificou, nos justificou, nos tornou herdeiro dele, e diz assim: tudo isso tem uma condição: vocês vão compartilhar de mim com outras pessoas. E qual foi a advertência do Senhor? Quando eu disser para o ímpio que certamente ele morrerá, e eu pedir para você ir ao ímpio e falar para ele assim: olha, arrependa-se, porque senão você vai morrer. Se você fizer e o ímpio não se converter, o sangue dele não estará sobre a tua cabeça, porque você fez a sua parte. Mas se você não fizer e o ímpio morrer no seu pecado, eu, diz o Senhor, vou requerer o sangue dele das suas mãos. Isso aqui é muito sério, irmão. O Senhor está falando de pecado de omissão em relação à nossa missão. Nós precisamos voltar outra vez a insistir com pessoas para ser salvas, com nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes. Ah, pastor, mas eles não querem. Isso não é problema teu, não é problema meu. A irmã Odete estava contando algo interessante para mim, e é verdade isso. A irmã Odete, ela tem uma facilidade de chamar pessoas para vir à igreja. E aí está o nosso irmãozinho aí, como chama ele? Irmão João. O irmão João, que essas duas crianças ali, ó, é fruto da irmã Odete. Pregou lá na rua, encontrou eles na rua, falou de Jesus para um, falou de Jesus, trouxe os meninos, durante um tempo trouxe os meninos, aí o vô, que estava afastado do caminho do Senhor, veio também, e já faz aí uns 8 meses que está conosco. Todos nós devemos fazer isso. Não é concebível uma igreja como a nossa passar o ano inteiro e você não ganhar uma alma para Jesus. Isso é um pecado de omissão gravíssimo, irmão. Ah, pastor, não é eu que estou falando.
É a palavra de Deus que está falando. O que está acontecendo conosco, queridos? Perdemos o amor por Jesus? Perdemos o amor pelas pessoas? Não temos noção do que é o inferno? Não temos noção do que é sofrimento eterno das pessoas que estão ao nosso redor para o resto da eternidade? Se você acha que esse probleminha, doencinha e dorzinha e dificultadinha que alguns estão passando no mundo, eu estou dizendo em diminutivo, irmão, não é ignorando a dor que as pessoas passam, que você está passando, de maneira nenhuma. Eu estou dizendo em relação ao sofrimento do inferno, não se compara nada nessa terra. Toda dor é dor e traz dificuldade terrível à nossa alma. Deus me livre. É algo terrível. O ser humano foi feito para sofrer, isso é real. Mas em relação à eternidade, diz a palavra que o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. É um lugar de ranger, de dentes e choro e dores para o resto da eternidade. Ou seria, não é algo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 ano, 100 anos, 1000 anos, não, é toda a eternidade. Aí alguém fala assim, como é que um Deus de amor vai pegar o ser humano e lançar em um lugar como esse? Com razão, Deus enviou Jesus para que o ser humano não vá a esse lugar. E nós temos uma missão. E qual é a missão? Insistir com as pessoas para que se salve. Eu tenho que sair dessa igreja e na minha rua, no meu trabalho, eu tenho que falar de Jesus, convidar as pessoas, insistir com eles, porque essa é a nossa missão. E se eu não cumpro a minha missão, eu estou sendo omisso àquilo que o Senhor nos mandou fazer. E aqui é algo grave. Atos capítulo 20, versículo 26 ao versículo 27. Eu quero que vocês guardem isso no coração, irmão, porque é isso que o Senhor quer de nós. Eu tenho que compartilhar. O ímpio vai morrer no seu pecado. E se eu não falar, não insistir, o sangue dele, o Senhor vai requerer das minhas mãos. Ou seria, Deus vai chamar eu e você um dia e vai falar assim, você falou de mim para essa pessoa? Você insistiu com ela? O que você fez para trazer ele ou ela aos meus pés? Ah, Senhor, é que eu não tive tempo. Ah, Senhor, é que eu estava muito ocupado. Ah, Senhor, essa desculpa não vai colar para Deus, entende? Atos capítulo 26, capítulo 20, versículo 26 ao 27. Leia para mim, por favor. Portanto, no dia de hoje, os protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Mas, coisa forte, hein? Aí atrás, alguém lê para mim, por favor. Portanto, eu lhe declaro, hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixe de proclamar-lhe a toda a vontade de Deus. 27. Pois não deixe de proclamar-lhe toda a vontade de Deus. Então o que Paulo está dizendo ali? Paulo fez a parte dele. É isso, vocês estão me entendendo, irmão? amém. Amém. Você não vai salvar todo mundo, você não vai conseguir trazer todo mundo aos pés de Cristo, mas você não pode ser omisso em compartilhar. Olha aqui para mim, isso aqui é um assunto muito sério. Eu não posso ser omisso de compartilhar com os meus irmãos, com os meus familiares, com os meus vizinhos, com o meu médico, com o meu dentista. Eu não posso ser omisso. Eu não posso, se o Senhor colocou você numa empresa, num negócio, o Senhor te colocou ali. Vocês estavam conversando com o irmão aqui. Apesar de eu estar trabalhando aqui na igreja, eu não deixo de atender os irmãos, visitando alguns irmãos, atendendo um, orando por um, orando por outro. E eu estava, veio um aqui falar comigo, eu estava tudo cheio de massa, trabalhando aqui nem doido. Amanhã nós vamos fazer o concretado ali da igreja. E ele falou assim, pastor, ora por mim porque eu quero sair do meu emprego. E eu falei, por que, irmão? O que está acontecendo lá? Lá tem muito macumbeiro no meu trabalho. Só macumbeiro, feiticeiro, alguns são da mesa preta, outros da mesa branca. Tudo macumba, eu não quero mais ficar ali. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas é ali que você tem que estar, mano. Você não é luz no meio das trevas? É ali que você tem que estar. Ou seria, o diabo não pode jogar você para fora da empresa, você que tem que jogar o diabo para fora.
Acaso a Bíblia não fala que onde você coloca a planta dos seus pés, a terra é tua? Onde você colocar as mãos, a terra... Porque tem cristão que não sabe dessas coisas, irmão. Ele pensa que ser cristão é viver como um cachorrinho com um rabinho no meio das pedras, correndo do diabo. Misericórdia. E não é isso. Nós somos filhos de Deus, chamados para cumprir uma missão. Coisa linda. Então Paulo vem e fala assim, olha, eu não deixei de falar. Eu não deixei de falar. Eu falei. Foi o que Paulo está dizendo. Ó, estou limpo do sangue de todos vocês. Insisti, anunciei, proclamei, mostrei, ensinei. Vocês não querem. Estou limpo. Minha consciência está tranquila. Ezequiel 3,18 para mim já não funciona mais. A omissão é um pecado invisível, mas desastroso. Não é um pecado público, como eu já ensinei aos irmãos aqui. É um pecado invisível, privado, mas desastroso. Omissão não é apenas não fazer, é não obedecer. O omisso, ele é desobediente. Aqui na igreja eu comecei uma série de dizimistas aqui sobre oferta e dízimo. E daqui para frente vai ser assim, os obreiros que vão falar sobre dízimo, eles têm que dizimar. Os irmãos que vão falar, eles têm que dizimar e eles têm que explicar para os irmãos por que nós fazemos isso. Uma série que nós estamos tendo aqui todo domingo, falando um pouco sobre dízimo, e já aumentou aí uns 4 dizimistas a mais. Porque muitas vezes as pessoas não fazem porque não é ensinado, ou muitas vezes são omissos. E um dos problemas é esse, é omisso. Ah não, a igreja não precisa. Ah não, a igreja, o dinheiro está aí tudo lá para a administração. Ah não, a igreja E tudo isso é desculpa, irmão. Tudo isso é desculpa para o coração avarento e omisso. O omisso, ele desobedece descaradamente. Não é comigo. Não estou nem aqui. Não é comigo que está falando, não. Está falando com o outro. Eu não. Então não é apenas não fazer, é não obedecer. O omisso, ele é desobediente. Por isso que é um pecado grave. Muitos pecam não por maldade, mas por negligência. Vai negligenciando, né? Não. O fariseu e o levita. Lembra do fariseu em Lucas capítulo 10? Está lá um homem caído, né? Aí vem um levita. Não, vem um sacerdote. Depois vem um levita. E o homem sangrando, espancado, foi assaltado, jogado à sarjeta. O sacerdote vem, olha, não foi ele que bateu no homem. Ele não tem culpa da situação que aquele homem está vivendo. Está espancado, aí olha e fala assim: estou atrasado para o culto. Vai embora, deixa o homem lá. Aí vem o levita. O levita olha, também não foi ele que bateu, nem espancou, o homem está caído ali. Aí ele olha: estou atrasado para o louvor do culto. Aí vai embora também. Aí vem o samaritano, que para os judeus era o pior que tinha. Ele olha para o homem, o que ele faz? Ele para, ele venda as feridas, coloca o homem na sua cavalgadura, leva até um hotel, coloca ele lá e fala assim: olha, estou pagando aqui já as diárias, se ele gastar alguma coisa a mais, eu vou e volto e te pagarei, cuida dele para mim. Isso muitas vezes acontece conosco, irmão. Nós somos crentes, mas nós começamos a ver as pessoas necessitadas, com problemas, com dificuldade, indo para o inferno, e você fala assim: eu não tenho culpa das decisões que ele toma. Eu não tenho culpa do caminho que ele escolheu andar. Eu vou lá cultuar a Deus. Como se Deus estivesse se agradando da pontualidade dele no culto, sendo que Deus colocou alguém que precisava da ajuda dele lá. Então por que não ajudar-lo? O culto sempre vai ter. Isso acontecia muito no passado, irmão. E os nossos pais, na ignorância, diziam assim: não, Deus em primeiro lugar, a igreja em segundo lugar, e a família em terceiro lugar. E quantos casamentos foram destruídos por causa dessa ignorância que colocaram na nossa cabeça? Não, férias, você tem que estar na igreja. Lembra? A gente passava Natal na igreja. Natal é coisa de família,
tem nada a ver com igreja. Está lá na igreja, mas está lá. Até meia-noite, 1 da manhã lá. É algo familiar. Se tornamos um crente chato. Os parentes começavam a sentir raiva da gente. Ah, não visita por causa que tem que ir na igreja. Não visita porque tem na igreja. Não viaja porque tem na igreja. Irmãos, eu quero dizer para vocês, está chegando no final do ano aí, começo do ano. Vai viajar, se Deus te deu condição, vai dar um passeio. Ah, tem que ir na igreja. Não faça isso. Os cultos vão continuar aqui, você não. Os cultos vão continuar. Porque alguns vão, outros ficam. Desfrute um pouco, desestresse um pouco, vai curtir um pouco, vai rever os teus famílias lá em Minas Gerais, lá na Bahia, lá no Rio Grande do Sul, vai dar um passeio, vai relaxar um pouco, porque senão a gente começa a ser omisso com a nossa própria família, com a nossa própria saúde, e isso é algo muito sério. Então, muitos não pecam por maldade, mas por negligência. Aí os homens vêm e falam assim: não, eu tenho que ir para o culto. Não tem nada a ver com isso aqui, cuidado, que pena, que alguém o ajude, e vai embora. O que o sacerdote tinha que ter feito? O sacerdote tinha que ter parado e acudido o homem. O que o levita tinha que ter feito? A mesma coisa. O que eles fizeram? Omissão. Aí chegaram lá na igreja, olha aqui para mim. Eu te louvarei, Senhor. E o homem lá cai todo arrebentado. Oh, glória a Deus, aleluia, que bom estar na tua presença. E o Senhor está falando: olha, eu coloquei um lá para você ajudar. Vocês estão entendendo, irmão? Amém. Nós temos que tomar cuidado com esse pecado, porque ele é silencioso, mas ele é muito grave. Deus não nos julgará apenas pelo que fizemos, mas pelo que deixamos de fazer. Isso aqui é algo grave. Quantas oportunidades de evangelizar você teve esse mês e não o fez? Quantas pessoas você discipulou este ano? O ano está terminando e você não o fez. Quantas vezes Deus colocou alguém no seu caminho e você passou de largo? Não tenho culpa disso aqui. O Senhor das vezes é assim. Segundo lugar, vamos terminando aqui. A omissão é uma quebra direta do nosso chamado. A grande comissão não é um convite, é uma ordem militar. Você não está num navio turístico, você não está num cruzeiro marítimo, você está num buque de guerra. Aqui não tem golfe, aqui não tem quadra, aqui não tem garçom te servindo, aqui não tem pista de patinação, nem piscina, aqui tem metralhadora, aqui tem canhão, aqui tem míssil, aqui tem bomba, aqui tem granada. Você vem aqui para afiar a tua espada, para que lá fora você compartilhe de Cristo. Ano que vem, nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Não temos que ficar fazendo as coisas sozinhos, nós temos que voltar outra vez a praticar o evangelismo individualmente. Tomei como exemplo aqui a vida do Aldete. Nós precisamos voltar a ser evangelista individualmente. Você vem na igreja, afia a ferramenta e sai lá para fora para cumprir a sua missão. Se nós entrarmos aqui na igreja, adorarmos ao Senhor, levantar as mãos, chorar, falar em língua estranha e sairmos pelaquela porta e formos omissos com a nossa chamada, não adiantou nada o que nós fizemos aqui dentro. O culto foi lindo, o culto foi maravilhoso. Para Deus não interessa culto maravilhoso. Para Deus o que interessa é o que você está fazendo com a palavra que já está implantada no teu coração. Aleluia, glória a Deus. Se eu não estou fazendo, eu estou sendo omisso, cometendo o pecado. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Se eu não faço discípulos, estou desobedecendo a Jesus. Quantos discípulos você já fez? Irmão, eu estou apertando aqui porque nós precisamos parar de ficar comendo caldinho, papinha. Acabou esse negócio de papinha aqui na igreja. Agora é feijoada para cima, rabada, mocotó. O pastor não aguento. Começa a aguentar, porque é tempo de nós cambiar ou mudar a nossa forma de pensar, porque estamos pecando. Estamos como o sacerdote da lei, como o levita que vê as pessoas caídas e não fazemos nada porque temos que prestar culto.
Temos que ter consciência de que o culto é importante, mas a missão que o Senhor nos deu é mais importante ainda, porque uma hora a missão nossa vai se acabar e o culto vai continuar para toda a eternidade. Glória a Deus. Então, entre a tua missão e o culto, a missão é mais importante. Agora escute, não existe neutralidade no reino. Ou eu estou avançando, ou eu estou fugindo. Ou eu sou Paulo, ou eu sou Jonas. Ou eu pego um barco e vou evangelizar o mundo, ou eu pego um barco e vou fugir da minha missão. Em que barco você está? No barco de Jonas ou no barco de Paulo? No barco de Jonas, você vê o Jonas fugindo, se escondendo lá no porão, fugindo do Senhor. Enquanto Paulo preso dentro mesmo de outro barco, mas evangelizando todo mundo dentro do barco. Que barco você está? Barco de Paulo, aquele que conversa, que fala com o marinheiro, que Deus lhe dá visão, e fala assim, olha, não deixe que ninguém saia, porque esse barco ainda, apesar da tempestade, não vai afundar. O Senhor me apareceu ontem e falou assim, olha, ninguém vai morrer se ficar dentro do barco. E Jonas corre para o fundo do porão. O barco está se esbagaçando e Jonas dormindo, fugindo da presença do Senhor. Em que barco nós estamos? O que você fez com o talento que Deus te deu? Mateus capítulo 25, versículo 14 ao versículo 30. Esse talento que Deus te deu é conforme a tua capacidade. A um ele deu 1, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 5. Mas cada um de nós recebemos um talento. Não tem ninguém aqui descartável, não tem ninguém aqui que não presta para nada, não tem ninguém aqui que não serve para coisa alguma. Todos nós somos úteis dentro da casa do Senhor. O que você está fazendo com o seu talento? E quando estivermos diante de Deus, o que você vai dar desculpa? Servo bom e fiel, eu te dei 5, você me trouxe 10. Para o outro, servo bom e fiel, te dei 2, você me trouxe 4. Aí olha para o último e fala assim, cadê o teu resultado? Ah, Senhor, o Senhor me deu um talento, eu fiquei com medo de usar, não sei o que, não tive tempo, aí eu escondi. Aí o Senhor olha para ele e diz, servo mau e infiel. Porque pelo menos não colocou no banco para render sequer um pouquinho de juro. Nem para isso você serviu. Portanto, dá o teu talento e dá para aquele que tem 10. É exatamente isso que o Senhor está falando para nós. O pecado de omissão é você receber de Deus talentos e dons e não usá-lo aonde você tem que usar. O que acontece? Nós precisamos fazer culto a livre na rua. Nós precisamos sair todo mundo para pregar o Evangelho. Não precisamos sair todo mundo junto. Você sozinho, aonde você está, na empresa, na universidade, na escola, na rua, no comércio, na feira, sozinho, com o açougueiro, com o Uber, você é um missionário, é um evangelista. E se você não compartilha, você está sendo omisso. E quem é omisso comete pecado. A parábola deixa claro: o servo que não fez, não foi chamado. O servo que não fez nada foi chamado de mau e negligente. Quando eu e você não fazemos nada, o Senhor nos chama de quê? O Senhor nos chama de quê? Vamos lá, me ajuda. Negligente. Não somente isso. Mau. Servo mau e negligente. Misericórdia de Jesus. Gente, eu vou voltar a ser missionário de novo. Então não espere que todo mundo faça. Faça você sozinho. A missão é individual para você. Terceiro ponto, já vou terminando aqui. A omissão afeta vidas, destinos e eternidade. Isso aqui é muito forte. Deus diz que pedirá conta se não avisarmos o ímpio. Ezequiel capítulo 3, versículo 18 ao 19. Isso é pesado, mas é bíblico. Paulo diz que só estava limpo do sangue de todos porque não foi omisso. A omissão não é apenas a falta de ação, é falta de amor. Quem ama fala, quem ama adverte, quem ama discipula. Quem ama fala, quem ama adverte, quem ama discipula.
Quantas pessoas do seu convívio diário nunca ouviram de você sobre Jesus? Meu Deus. Quem vai para a eternidade sem Cristo porque eu não falei nada? Isso aqui vai ser terrível, irmão. E aqui não é brincadeira, é algo muito sério. Com razão, o sacrifício de Cristo foi tão terrível, irmão, por causa disso. Em quarto lugar, a omissão apaga o fogo espiritual da igreja. A igreja perde vida quando perde missão. Igreja sem evangelização vira clube. Nós não somos um clube nem uma comunidade. Nós somos um organismo vivo chamado Corpo de Jesus. Igreja sem discipulado vira creche espiritual. Cuidando de marmanjo. Enquanto um está lá, eu estou cuidando de alguém para ele. Igreja não é isso. Igreja não é creche espiritual. Igreja é um grupo de homens e mulheres de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, chamados para produzir frutos que permaneçam. Aleluia. Igreja omissa vira uma igreja morna. Ela não é quente nem fria, ela é morna. Isso que nos engana. A gente pensa que é igreja, tem cara de igreja, tem jeito de igreja, mas não está cumprindo o seu papel, não é igreja. Então o que diz a palavra do Senhor? Que a igreja, ela é viva, a igreja é poderosa, e quando ela não faz o que tem que fazer, ela fica morna. E diz o Senhor: a fria eu tolero, a quente eu amo, a morna eu vomito da minha boca. Por isso, irmão, que uma vez Jesus falou assim: as prostitutas e os publicanos, falou isso para os fariseus, aquele que deixou o homem caído lá na beira do caminho, falou para os levitas: as prostitutas e os cobradores de impostos entrarão na frente de vocês no reino do céu. Nós vamos ter muita surpresa no céu, irmão. Pessoas que você olha e fala assim: puxa, isso aí é um crentão, vai ser lançado no inferno. E pessoas que você olha e fala assim: ele não vale nada, vai ser salvo. Porque a questão não está no pecado que a pessoa comete, está no arrependimento genuíno e no cumprimento do seu papel como salvo em Cristo Jesus. Quando não evangelizamos, perdemos a paixão, não nos preocupamos mais com as pessoas, perdemos o propósito. Por que eu sou crente? Ficamos frustrados, perdemos a alegria da salvação, porque não temos a graça de compartilhar. Quantos estão esfriando simplesmente porque não estão servindo? Quantos estão perdidos dentro da própria igreja? Eu sempre estou dizendo: o diabo não quer tirar você da igreja, o diabo quer que você se frustre e fique dentro dela frustrado. E termino. Como vencer a omissão e cumprir a missão? Primeiro, vamos aí, marca aí no seu coração: peça ao Espírito Santo ousadia. O Espírito Santo é o que nos dá ousadia, porque Deus não nos deu um espírito de temor nem de medo para que estejamos covardes, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Esse é o Espírito que está em nós.